Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui, depois de algumas semanas, para deixar uma palavra, um versículo bíblico que nos ajuda a iniciar essa semana, que é o domingo, que quando a gente já inicia o domingo, que é o primeiro dia da semana, com gratidão e com a direção do Senhor, que é a palavra dele, que é o decreto dele, que é a Bíblia, você pode ter certeza que todos os outros dias da semana vai bem. Porque nós não dependemos da força do nosso braço, nós não dependemos das coisas naturais que acontecem. Nós dependemos somente do Senhor. Ele que nos criou, Ele que nos formou conforme a imagem e semelhança dele. Amém? E o versículo de hoje que eu quero deixar para vocês, para iniciar essa semana, esse domingo maravilhoso, abençoado, está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 até o 29. 26. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Todos nós, por meio da fé, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor, único e suficiente, Salvador, Redentor, nós somos filhos amados de Deus. Todos nós que aceitamos a Cristo, todos nós que tomamos a decisão de se batizar, tomamos a decisão de descer as águas, de ter uma nova vida com Cristo Jesus, todos nós que reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que reconhecemos que Ele deu a vida dele no sacrifício naquele madeiro para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Todos nós que decidimos ser condicionados, ser direcionados, ter Cristo como exemplo, decidimos ter Ele como nosso Senhor, nós somos unidos em Cristo Jesus, com o corpo de Cristo. Como fala nesse versículo, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós que reconhecemos, por meio da fé, que Jesus é o nosso Senhor, é o único e suficiente. Todos nós que fomos batizados para ficar unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Nós temos as mesmas qualidades que Cristo. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos filhos amados de Deus.
Pensa nisso. Se você ainda não aceitou Jesus, Jesus, ele veio para nos dar vida nova e vida em abundância. Pensa nisso. Se você não aceitou Jesus ainda, reflete. Que você vai se tornar filho de Deus. Porque a palavra diz que Deus é criador de tudo que é. Deus é criador de tudo. Ele criou o céu, a terra, o universo. Todo mundo já conhece a palavra que está em Gênesis. Ele é criador de tudo. Porém, quando veio, como todo mundo já conhece a palavra, quando Adão desobedeceu, Eva desobedeceu, deixou de ser filho. E passamos a ser criaturas. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos a ser filhos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus por meio da fé, nós voltamos a ser filhos amados do Senhor. Reflete sobre isso. Se você não aceitou Jesus ainda, eu não falo aqui, eu não faço vídeo aqui só para quem é cristão, não. Para quem já é convertido, não. É para todos. Mas eu uso essa ferramenta aqui, poderosa, que é a internet, que é as mídias sociais, para fazer o ID. Se uma pessoa, só uma vida já for tocada, já sou muito grata, porque não sou eu, é o Senhor que me manda fazer tudo, é o Senhor que habita em mim. Tem muita gente ainda que não conhece o amor de Cristo, a verdade, não conhece que Cristo é vida eterna. Ele veio naquele madeiro para levar todos os nossos pecados, para perdoar todos os nossos pecados. Nós não somos merecedores de nada. Não adianta a gente achar que, porque eu sou bom, porque eu sou isso, aquilo, eu não mato, eu não roubo. Mas se não aceitou Jesus Cristo, não adianta. É como eu sempre falo, eu não prego placa de igreja. Eu prego Cristo, eu prego a salvação. Eu prego o amor, eu prego a bondade, a misericórdia do Senhor. E a palavra diz para a gente fazer o ID. O nosso propósito de todos nós, o primeiro, é fazer o ID. Então, se você não aceitou Jesus ainda, aceite. Se torne filho de Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós somos renovados todos os dias. Nós somos gratos. Nós somos fortalecidos. Deus nos abençoa em tudo que nós fazemos. Nós não andamos por vista, por situações naturais. Nós andamos por fé. E a nossa fé, que nós sabemos que todas as promessas do Senhor é para nós, os filhos dele. Todas as promessas. É como fala nesse versículo, do Gálatas, capítulo 3, versículo do 26 ao 29, mas eu vou falar o 29 agora. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Se você não tem o costume de ler a palavra, de ler o decreto do Senhor, que é a Bíblia, faça um voto, faça um propósito, comece a ler a palavra, devagar. Todos os dias pega, lê ali uns 2 capítulos, um capítulo. Já ora falando, Senhor, me dá revelação, me dá direção, me dá conhecimento, me dá sabedoria na leitura dessa palavra. Fala comigo, me ensina. Faça um voto de ler a palavra todos os dias. Você vai ver que a história de Abraão
Deus cumpre tudo. Mesmo Abraão duvidando no começo, mesmo Abraão, sabe, pensando como que Deus ia fazer, mesmo, mas ele foi obediente. Ele, deixa eu só desligar aqui, gente. Ele ouvia a voz de Deus. Então, se discipline a leitura da palavra todos os dias. Nela, minha Bíblia hoje está no outro quarto. Essa é do meu esposo. Nela tem a direção, o ensinamento, o fortalecimento, a exortação. E é como a gente já sabe, quem é o nosso exemplo aqui é Cristo. Então, se você não aceitou Jesus Cristo ainda, aceite. Se torne filho de Deus. Se torne. Porque, eu te falo, nós temos problemas sim. Nós cristãos temos problemas, temos tribulações, mas nós que somos filhos amados do Senhor, passamos por tudo. Nós somos fortalecidos, renovados. Nós passamos pelo dia mal, porque a gente tem o dia mal. Nós temos o dia mal. Nós temos contas, nós temos estresse, nós temos chateações. Mas nós que sabemos que quem é o nosso Abba Pai, quem é o nosso dono, Criador de tudo que é Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, de aceitar Cristo como Senhor, único e suficiente em nossa vida, como nosso Salvador. O mundo do jeito que está, é como eu já falei aqui, não vai melhorar. Não pense que vai melhorar. Só que nós, filhos amados do Senhor, passamos por tudo. Por quê? Porque quem habita em nós é o eu sou. A palavra diz que Ele nos criou conforme a imagem e semelhança dEle. Nós sabemos que nós somos centelha divina, que nós somos DNA divino, que aqui dentro, aqui tudo é o Senhor. É como fala aqui também nesse versículo: desse modo não existe diferença entre judeu e não judeu, entre escravos e escravos, entre homens e mulheres. Todos vocês não sabem, não, vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não importa o que você está fazendo, o que você fez, porque o inimigo ele coloca no seu pensamento aquele pensamento: mas como que eu vou aceitar Jesus se eu ainda estou fazendo tal coisa? Repreende esse pensamento, só aceita Ele pela fé, verdadeiramente. Reconheça que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, único e suficiente. Que Ele vai te direcionar em todas as coisas. Eu falo para você porque eu tive situações na minha vida de mas eu estou fazendo tal coisa ainda e eu não consigo parar. Deus, Ele só vem no meu coração e fala: filha, eu estou aqui. A palavra diz que quando a gente está fraco, a gente é forte. Então, quanto mais eu olho para Cristo, todos os dias, quanto mais eu olho para Cristo, mais eu consigo vencer minhas fraquezas. Como fala no versículo 27, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, as qualidades de Cristo, para nós que aceitamos Jesus,
está em nós. Não fique pensando, mas como que vai ser? Eu vou sofrer, eu vou sentir. Deus é tão bom. Quando a gente decide se tornar filho de Deus, aceitando Jesus Cristo por meio da fé, é como eu já falei, a gente tem problema, tem situações, tenho resenhas aqui em casa com meu esposo, né? Isso, aquilo, mas Jesus Cristo habita em mim, habita nele. O perdão de Jesus, que Ele perdoou nós, também está em nós, porque Jesus Cristo está em nós. É como a gente fala, vida de casado é amor e perdão, 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 amor, perdão, perdão, perdão e amor. E assim vai. É assim que meu esposo fala. Então o perdão de Cristo está em nosso coração, está em nós. As qualidades de Cristo está em nós. Às vezes a gente faz as coisas, ou fala, ou tem certas atitudes ou ações que não condizem com as qualidades de Cristo. Mas isso é por uma decisão e escolha nossa. Não porque Cristo saiu de dentro de mim, não. Porque quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, sinceramente, por meio da fé, é para sempre. Só que nós estamos em processo de transformação. O Espírito Santo nos transforma. Só que todos os dias nós temos que tomar a decisão, escolher ser transformado diariamente. E uma coisa que o Espírito Santo me transforma muito é gratidão. É gratidão. Gratidão por tudo. Deus ele vem falando muito comigo sobre isso já faz algum tempo, sobre gratidão, gratidão, gratidão. Quanto mais a gente é grato, e é por tudo, por todas as situações, seja boa ou ruim, qualquer situação, a gente tem que ter o coração grato. Temos que se sentir gratos por tudo. O carro quebrou? Seja grato, porque você tem um carro. Mas eu perdi o ônibus. Seja grato, porque você tem o dinheiro para pegar esse ônibus, mesmo que seja o outro. Mas eu vou chegar mais tarde em casa porque eu perdi o ônibus. Seja grato, porque pode ser livramento. Tudo que nós temos que ser gratos. Mas eu tô com um monte de conta para pagar, isso e aquilo. Seja grato, porque se você tem um monte de conta para pagar, é porque você prosperou um pouco para fazer esse monte de dívida. Seja grato. Aí você me fala assim, mas não foi uma prosperidade para me fazer isso. Não, porque a gente não compra nada se a gente não quiser. Se a gente não quiser, a gente não compra, a gente não faz dívida. Mas eu ganho pouco e pago aluguel, faço isso, faço aquilo, tenho 10 meninos. Seja grato, porque você tem um salário, você tem um emprego, você tem os 10 meninos. Seja grato, comece a agradecer pelo seu salário que você tem. Eu todos os dias quando eu oro eu falo, Senhor, obrigada pelo meu emprego, obrigada por aquele local de trabalho, obrigada por cada um que trabalha comigo, obrigada, Pai, pelo meu salário que é próspero e abundante. Todos os dias nas minhas orações eu oro dessa forma. E eu vou falar para você, quanto mais eu agradeço, mais o Senhor libera. Porque de repente, porque eu oro desse jeito e meu salário foi para 10 milhões. Não, simplesmente todos os meses que eu recebo, Deus me dá sabedoria
para administrar. Então, seja grato pela casa que você tem, seja grato pela família que você tem, seja grato por tudo. Seja grato pelo seu casamento, seja grato por tudo que você tem na sua casa, pelo seu fogão. Ah, mas o meu fogão é velho. Seja grato porque você tem um fogão. Seja grato pela sua geladeira, seja grato pelos seus armários, pela sua cama. Ah, mas a minha geladeira está vazia. Seja grato porque você tem uma geladeira. Começa a agir e pensar e sentir gratidão e enxergar qualquer situação desagradável, qualquer problema, de forma diferente. Comece a enxergar de forma diferente. Faça do limão uma limonada. Ah, eu tô cheia de dívida. Tem que pagar isso, pagar aquilo. Então, como que eu vou mudar isso? Sendo grato. Porque eu também passo por essas situações de contas. Só que eu já falo para Deus assim, todos os dias nas minhas orações. Senhor, muito obrigada pelo meu salário. Muito obrigada, Pai, por tudo que nós temos. Muito obrigada que nós pagamos todas as contas. É gratidão, é o poder da palavra. E não é só falar e depois ficar o resto do dia reclamando, não, É sentir, Gratidão por tudo. Eu tenho uma frase que todos até falam que eu sou muito fria e grossa, lá no serviço onde eu trabalho, lá no meu emprego. E quando um vem e reclama, o outro fala, ai, tô com dor ali. Ah, tô cheio de conta. Ah, tô com esse problema. Eu só pergunto assim pra pessoa, tu quer morrer? Aí ela responde não. Então, seja grato, porque só tem problema e tá em conta e tem alguma coisa. Quem tá vivo. Então, seja grato assim que acordar. Já sabe, já começa a falar, Deus, obrigada por esse dia maravilhoso, abençoado. Obrigada por tudo. Obrigada que eu sou filha amada do Senhor. Obrigada que o Senhor é o meu dono. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Obrigada pelas direções. Obrigada pela cama que eu tive esse descanso. Obrigada por mais uma noite de descanso. Está sofrendo perseguição no serviço? Começa, obrigada, Deus, pelo meu chefe, pela vida do meu chefe. Obrigada pela vida de todos que trabalham comigo. Gratidão, é gratidão. Minhas orações eu faço dessa forma. Mesmo que de repente tenha alguém que, sabe, que não tem afinidade, que de repente, né, não deu certo, alguma pessoa fala, Deus, obrigada por essa vida. Protege, abençoe e prospera ela. Eu agradeço, porque eu sou prova viva. Muitas vezes na minha vida, eu era uma pessoa que eu vivia reclamando, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa petulante, eu era uma pessoa que eu batia no peito e falava assim, eu posso. Ainda mais se eu tivesse certa. Eu era uma pessoa difícil de perdoar. Eu era desse jeito. Eu era uma pessoa que ficava rancorosa, sabe? Tudo descia pro meu coração. E eu vou falar, é como eu sempre falo, eu sou nascida e criada na palavra. Nunca fui católica, nunca fui de falar assim, de ser do mundão e conhecer a igreja faz pouco tempo, não. Eu sou nascida e criada na palavra. E eu era assim. Mas por que eu era assim? Porque eu não conhecia verdadeiramente o amor de Deus pela minha vida. Eu não conhecia verdadeiramente Deus, Jesus Cristo. Eu não conhecia. Eu não tinha o entendimento e o conhecimento que eu tenho de uns anos para cá.
Eu não tinha. Por quê? Porque eu não queria. Não foi culpa de Deus, não. Porque eu não queria. Porque eu não tinha aberto o meu coração para ter esse conhecimento, para receber o amor, a graça, o favor do Senhor. Porque as coisas acontecem, as pessoas têm mania de falar assim, nossa, como que Deus pôde fazer isso comigo? Como que Deus fez isso e aquilo? Não. São decisões e escolhas nossas. Como eu já falei aqui, eu sou nascida e criada na palavra. E quando eu era mais nova, eu era arrogante, eu era petulante, eu não perdoava. E eu sou nascida e criada na palavra. E era culpa de Deus por tudo que aconteceu na minha vida? Porque cada escolha tem uma consequência. Não! Porque eu não queria sair daquele ciclo vicioso de arrogância, de petulância, de ego imperar. Eu não queria sair. Mas eu glorifico, eu dou glória a Deus, aleluia, eu sou grata por eu ter aberto o meu coração para aprender, para conhecer o verdadeiro amor de Deus pela minha vida, para conhecer as promessas dele, para conhecer a palavra, sabe? Para ser direcionada pelo decreto dele, que a Bíblia é o decreto do Senhor na nossa vida. Para ter um coração perdoador, para perdoar. Porque eu falo isso, né, já faz uns anos para algumas pessoas. Ah, mas eu não perdoo fulano, eu não perdoo essa situação. Você sabe como que Deus quebrantou o meu coração em relação ao perdão? Que foi assim, parece que entrou como uma faca dentro de mim. Se Jesus Cristo te perdoou, você sendo que você era, quem é você para não perdoar? Eu me lembro exatamente o dia. E aí, desculpa, gente, eu lembro e me emociono. Aí eu falei, Deus, me perdoa por eu agir dessa forma, por não perdoar as pessoas, por não perdoar as situações, por ser ruim, ser arrogante, ser petulante. E Deus, com a eterna bondade, graça, favor e amor, foi limpando meu coração e eu fui trabalhando esse lado de perdão, Então, quem somos nós para não perdoar? Se a palavra diz perdoar 70 vezes 7, é perdão, independente se você está errado ou está certo, é perdão. E a falta de perdão na vida do ser humano impede de avançar, impede de você deslanchar em todas as áreas da vida. Deus trabalhou primeiro isso no meu coração sobre perdão, há uns anos atrás. E depois Deus trabalhou sobre gratidão, porque eu era uma pessoa que reclamava. E as coisas só pioravam. Entendeu? Quanto mais você reclama, mais as coisas acontecem. Quanto mais você murmura, mais as coisas ruins acontecem. E não resolvia. Eu reclamava, eu xingava, eu estressava e não resolvia. Então, sai dessa de ficar reclamando. Sai dessa de ficar murmurando. Não vai resolver. Você só vai atrair mais coisa ruim para a tua vida. Seja grato por tudo. Tudo. Seja grato. A palavra diz, dai graça a todas as coisas. Todas as coisas. Até se você levantar de manhã cedo e bater o dedinho, que você só lembra do dedinho, como meu esposo fala. Que esses dias eu bati o dedinho no sofá. Você só lembra do dedinho quando você bate nele, quando você bate ele. Até se você bater o dedinho do pé e você
aquela dor, você dá graça. Obrigada, Deus, porque eu tenho um dedo. Porque eu tenho esse dedinho. Se você de repente levantou e já bateu o dedinho no pé, e aí, obrigado porque eu tenho esse dedinho, e aí aquela correria, isso e aquilo, tomando café, derrubou o café na roupa que você já está arrumado para trabalhar, você vai, obrigada Deus, porque eu tenho uma roupa. E aí você naquela correria, você tem que trocar de roupa, quando você vai ligar o carro na garagem, e você já está atrasado. Não pega. Obrigada, Deus, porque eu tenho um carro. Você está entendendo? Faça do limão uma limonada. Seja grato. Enxergue as situações diárias, tudo que aconteceu na sua vida, de uma forma diferente. Não enxergue com um olhar de tragédia. Enxergue de uma forma como vencedor, com gratidão. Para de reclamar. Seja grato pela vida das pessoas ao seu redor. Seja grato pela vida das pessoas que o Senhor coloca na sua vida. Seja grato, porque por experiência própria. Quando eu tinha problema com as pessoas, eu orava, eu falava, Deus, obrigada por a vida dessa pessoa, abençoa, prospera a vida dela, protege, obrigada que o Senhor direciona essa pessoa. Eu já agradecia, obrigada que essa pessoa é convertida ao Senhor, mesmo que não é. Eu já falava, obrigada que essa pessoa é convertida ao Senhor, que ela atende ao chamado e propósito do Senhor na vida dela, mesmo que não, entendeu? Eu já agradeço. E Deus afastava de mim. Porque foi assim, eu percebi uma coisa, que quando eu orava, falando para Deus, abençoa a vida dessa pessoa, mas tira ela de perto de mim. Quer dizer, eu estava orando, mas mandando Deus fazer do meu jeito. Mas quando eu mudei a oração, Deus, abençoa a vida dessa pessoa, obrigada pela vida dela, protege, obrigada que essa pessoa é convertida ao Senhor, obrigada que essa pessoa atenda ao chamado e propósito do Senhor, mesmo que não sendo, entendeu? Obrigada, todos os dias. Passou um tempo, algumas pessoas se afastaram do local, porque não era aquele momento de Deus tirar de perto de mim, porque eu estava sofrendo, né, situações desagradáveis com as pessoas. Não era daquele jeito. Eu mandando Deus fazer, ó Deus, mas faz assim, 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 assim. Leva para, abençoa a vida da pessoa, mas leva para bem longe. Não. Deus queria trabalhar a gratidão no meu coração diante daquela situação, o perdão no meu coração, e durante um tempo, eu vendo a pessoa todos os dias, eu já, quando ouvia a voz da pessoa, eu já não me incomodava mais, eu já não sentia mais aquela coisa ruim, eu já olhava com um olhar de gratidão, e aí a pessoa saiu. Tá entendendo? A gente não manda em Deus. A gente não ora para Deus, fala, Deus, faz assim, assim, assim. Não. Deus me dá tanta direção e me ensina tanta coisa sobre a minha oração, as minhas palavras, de uns anos para cá, que eu só falo, Deus, o Senhor sabe do meu coração, da minha vontade, dos meus planos. Mas se os meus planos, os meus sonhos, a minha vontade não está alinhada com a tua, alinha a minha vontade, os meus sonhos, os meus projetos com os teus. Porque eu sei que os teus planos são maiores e melhores. Eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Amém? Então a dica é, seja grato, seja
Amor, amor, amor ao próximo. Seja grato por tudo, por todas as coisas. Perdoe, independente se você está certo ou não. Perdoe. Amém? Se você não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus. Reflete sobre isso. Se torne filho do Senhor. Amém? E procura um ministério, uma igreja, para fazer a obra, para fazer o ID, para estar inserido no corpo, para estar em comunhão, para aprender mais, para ter a oportunidade todos os dias de fazer o ID. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe não. Abençoado está, quer dizer, né? Abençoado está tudo que vocês fazem. Essa semana é uma semana de conquistas e vitórias na vida de vocês. É uma semana que cada passo que vocês derem, abençoado está pelo Senhor. Vocês estão em segurança, na ida, na permanência e na volta, em tudo, em qualquer lugar que vocês forem. A família de vocês é bendita. A família de vocês é abundante, é saudável. Vocês são a imagem e semelhança do Senhor. Se você que não aceitou Jesus, como eu já falei, aceite Jesus. Tenha um final de domingo, o primeiro dia da semana, desta semana, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, uma semana mais que abençoada. Vocês são vencedores. Já decreta todos os dias quando acordar: eu sou filho amado de Deus. Meu Pai me ama. Abençoado está a cada passo que eu dou. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Decreta a palavra. Tenha esse hábito, essa disciplina de ler todos os dias a Bíblia, que é o decreto do Senhor para a nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada, você que for assistir esse vídeo. Obrigada quem entrou. E se puder, compartilha. E é como eu sempre falo no final dos vídeos: não perca a oportunidade nesta semana de fazer o ID, de compartilhar com as pessoas que o Senhor coloca no seu caminho nesta semana essa conversa, esse bate-papo que a gente teve. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amo a vida de cada um de vocês.